Homeostasia é a condição dinâmica na qual o corpo mantém dentro de parâmetros um conjunto de variáveis, mesmo sob perturbação dos ambientes externo e interno. Como exemplo de perturbação externa, cito o calor do sertão nordestino ou o frio da Serra Catarinense. Como exemplo de perturbação interna, cito a diminuição do nível de glicose quando não tomamos o nosso café da manhã. É interessante notar que, mesmo sob essas condições, o nosso organismo se mantém dentro de certos parâmetros, o que nos permite manter nosso funcionamento corporal adequado e compatível com a vida. O corpo é capaz de manter a homeostasia, ou seja, o ambiente interno regulado por meio de sistemas de retroalimentação. Um sistema de retroalimentação é composto por 3 componentes. O receptor, que constantemente monitora as alterações externas e internas e envia essas informações para 2, o controlador, que recebe essas informações, verifica se elas estão dentro da faixa de normalidade e gera comandos quando necessários para 3, o efetor, que produzirá uma resposta para trazer a normalidade à condição alterada. A retroalimentação acontece porque a resposta do sistema alimenta de volta a informação que chega no receptor, o que causa nova variação na condição controlada, podendo se contrapor, o que é chamado de retroalimentação negativa, ou intensificar ainda mais, o que é chamado de retroalimentação positiva. Vamos aos exemplos. Se você viajar para o sertão nordestino no mês de setembro, irá se deparar com temperaturas elevadas, mas não se preocupe, você tem no seu corpo um sistema incrível capaz de amortecer esta perturbação. Funciona da seguinte forma: o aumento da temperatura corporal é captado por receptores localizados na pele e no interior do corpo, os chamados termorreceptores. Essa informação é então conduzida por neurônios até uma pequena região abaixo do seu cérebro denominada hipotálamo, o centro controlador da temperatura. O hipotálamo, então, interpreta esta informação como temperatura alta e envia uma série de comandos para que efetores diminuam esta temperatura. Efetores como as glândulas sudoríparas, que produzem o suor com o objetivo de molhar a superfície corporal e assim, quando este suor evapora, dissipa parte do calor. Outro importante efetor são os vasos sanguíneos. Pessoas clarinhas expostas ao calor ficam com as bochechas rosadas. Isso se deve à dilatação dos vasos sanguíneos superficiais, o que permite que o fluxo sanguíneo seja desviado para a superfície do corpo, onde fica mais fácil se resfriar. Além disso, uma série de alterações como diminuição dos hormônios T3, T4 e adrenalina causam uma diminuição do metabolismo, produzindo assim menos reações químicas que geram calor. Por isso que no calor nos sentimos por vezes com uma moleza, principalmente se ingerirmos uma bela feijoada. Mas e se você viajar para a Serra Catarinense em julho? Como esta temperatura será regulada? Novamente, os termorreceptores entram em ação e captam esta diminuição da temperatura corporal. Novamente, essa informação é conduzida por neurônios até o hipotálamo, que interpreta estas informações como temperatura baixa e, novamente, envia uma série de comandos para os efetores, como os vasos sanguíneos superficiais, que dessa vez sofrem uma constrição, o que diminui a velocidade da chegada de sangue da superfície corporal. Assim, o sangue é mantido no centro do corpo, evitando perdas de calor. Por isso que no frio, as pontas dos seus dedos ficam arroxeadas, consequência da baixa quantidade de sangue oxigenado no local. Além disso, uma série de mecanismos como o aumento da produção de T3, T4 e adrenalina e os famosos calafrios causam um aumento do metabolismo, o que produz mais reações químicas gerando calor. Por isso que no frio sentimos mais fome. O gasto energético para manter a temperatura é maior, assim como a necessidade de reposição. Graças a esse sistema, uma pessoa nua pode estar exposta a temperaturas que variam de 13 a 60 graus Celsius no ar seco e ainda manter uma temperatura central quase constante. Note que neste exemplo, a resposta gerada pelos efetores se contrapõe ao estímulo captado pelos receptores, ou seja, se o estímulo captado é a diminuição da temperatura, a resposta consequente será a elevação da mesma. Já se o estímulo captado for o aumento da temperatura, a resposta consequente será a diminuição da mesma. Portanto, este é um exemplo de retroalimentação negativa e fica bem caracterizada a estabilização do organismo sob a ação desse tipo de retroalimentação.
Mas, se existe esse sistema eficiente e que permite com que nossa temperatura corporal normalmente fique na faixa entre 36 e 37,5 graus Celsius, por que algumas vezes temos febre com temperaturas corporais podendo chegar a até 42,2 graus Celsius? Este assunto e a explicação sobre o sistema de retroalimentação positiva serão abordadas nos próximos vídeos. Não percam!